Camargo está lançando o segundo livro dele e eu vou ler um pedaço para vocês. Basicamente, eu vou ler sobre o amor. O amor é a magnificente expressão da lei que tudo rege e a personificação da vida, da qual tudo promana. O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. Por seu intermédio, a vida nasce em solene profusão, desenvolve-se solícita e grandiosa, floresce esplêndida, solidária e fraterna por natureza, frutifica abundantemente e perenemente. Assim, a vida multifária em suas inenaráveis nuances e em suas indizíveis expressões procede das jazidas da vida primária, oriunda do foco prodigioso do amor, substância e coordenada pela força proveniente da fonte imensurável do amor e da sabedoria. Basicamente, o que eu li é que o amor é a energia que rege o nosso corpo e ele é a alma do universo, ou seja, ele participou da criação dele. Como já dizia Joana de Ângeles, a gente pode ficar dias sem comer, sem beber água e até minutos sem respirar, mas sem amor não existiríamos por nenhum segundo. Sejamos todos bem-vindos, que a paz do nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe como um lar de esperanças. Nos instrui como uma universidade de almas e ensina a curar-nos como um hospital de misericórdia. E o tema de hoje, ele foi escolhido não por acaso, porque nós começamos a enfrutar o dia 30 de junho com esse tema. Agora a gente vai fechar com o mesmo tema, que não vai ser as mesmas coisas. Porque se fizermos 100 palestras num circuito sequente com o mesmo título, será 100 palestras diferentes. Porque ela nasce aqui e agora, de acordo com as nossas necessidades do momento. E eu costumo dizer, antes de começarmos, ou até fazer um trato, pedindo a vocês que não acreditem em nada do que eu disser. Mas normalmente, os benfeitores amigos recomendam que falemos das obras das quais extraímos algum conteúdo, mas um pouco também fica por nossa conta, porque também somos espíritos e temos alguma coisa também. E peço permissão para colocar um ponto no conto que alguém já contou. Porque do contrário, eu não vou acrescentar coisa alguma, só vou repetir como papagaio de pirata. E se possível, se vocês permitirem, eu gostaria de falar de coisas simples, com profundidade. Já que se eu falar de coisas profundas com simplicidade, não vão ficar na superfície. E eu gostaria de falar de muita coisa, de pouca coisa. Porque se eu falar pouca coisa de muita coisa, nós vamos ficar também na superfície. Combinados assim? Para Joana de Ângeles, o amor é a alma da vida. Para André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. Isso deu um nó na minha cabeça. Falei, como é isso? O amor ao mesmo tempo a alma da vida e simultaneamente o alimento que nutre a própria vida. Como quando somos espíritas e espíritos conscientes que o ensino é universal, ele não tem rótulos, ele não tem cercas, ele não tem cerceamento, ele não obriga, não impõe, ele expõe, porque o Espiritismo propõe o que é confirmado por experiências morais, como fala Leon Denis. É uma filosofia que estuda,
uma ciência que comprova e uma moral que aplica o conhecimento compreendido e, acima de tudo, bem sentido. Vou começar perguntando algo a vocês, muito fácil de responder. Vocês acreditam em Deus? Eu não creio. Acreditam na reencarnação como lei? Eu não creio na reencarnação. Acredita que a vida precede e vai além do corpo físico? Existia antes e continuará existindo? Eu também não creio. Eu tenho certeza. Porque eu vejo tantas pessoas crendo e na hora do vamos ver fica ansiosa, entra em depressão, vai para a bipolaridade, síndrome do pânico. Porque se a fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar, eu acredito porque eu tenho certeza. E só a tenho após a compreensão. Por exemplo, antes do amor não existia a criação. Porque se o amor é a alma da vida, então tudo começou a partir do amor, que foi até a compreensão de João o Evangelista. Deus é amor. E ao mesmo tempo, a alma em si só se nutre de amor. Vocês se amam? Já que acreditam em Deus, amam-o. Se olhar no espelho, quantas vezes por dia vocês, olhando nos olhos, fulano, eu amo você? Porque é fácil amar a Deus, eu não vejo. Você está vendo Deus aqui? Eu estou. Falei, não vejo só de brincadeirinha, porque eu estou vendo vocês. Todos vocês são deuses. Todos nós somos. E às vezes falamos que amamos a Deus e esquecemos de todos os dias nos olhar nos olhos e ter a certeza que o único amor que nos faz feliz, que nos planifica, é o amor que nós sentimos por nós. O amor que eu sentir por você faz bem para mim. Você pode até receber e sentir uma sensação agradável, mas o amor que vai te planificar é quando você se amar e ofertar para alguém. E quanto mais você doar, mais você terá. Porque nós colocamos às vezes a nossa felicidade nos ombros de alguém. Você tem a obrigação de me amar. E se não me amar? E às vezes a gente cria até uma medida, né? Se não vier, aqui em Minas Gerais a gente fala emburrado também, fica emburrado. Se não vier na medida que eu calculei, eu fico emburrado. Eu quero saber o que é o amor. Vocês querem? Por isso nós começamos o segundo livro com o tema O Amor e o Amar. O amor é um substantivo abstrato. Vocês estão vendo ele? E ao mesmo tempo um verbo que é o amar. E eu não sabia disso, que tinha duas coisas. Até ouvir de um espírito chamado Preto Velho. Eu até nunca vi, eles falam, porque alguém necessita que assim seja, mas quando você olha para ele, eu vejo luz. Não vejo nem o velho e nem o chamado preto, no caso dos espíritos. Para o meu filho, uma coisa é o amor como potência, como lei, que é a alma do universo, a comunhão dos seres. Outra coisa muito diferente é o amar. Essa frase me tocou profundamente quando eu vim aqui pela primeira vez. A casa espírita não é fonte de milagres, mas reduto de luz
escola abençoada, onde aprendemos a crescer moralmente, através do trabalho constante e disciplinado em favor de nós mesmos. Tudo que fazemos para os outros, estamos fazendo para nós. Quem assistiu o filme de Edivaldo Pereira Franco, O Mensageiro da Paz? Lembra um recortezinho que fizeram e colocaram no Zap? Joana dizendo: tudo isso que a vida criou foi para você. Talvez quando você partir, você vai perceber que ninguém viu a vida como você viu. Então esse cenário só existiu para você. E a briga nunca foi entre você e o outro, é entre você e você mesmo. Porque um dos itens desse livro, a vida é o espelho da alma. O que eu vejo de equivocado em vocês, na minha visão, é o que eu não mudei em mim. Porque fora de mim não tem nada errado, ou tem? Porque é a obra de Deus. Como que eu posso falar que alguma coisa na obra de Deus está equivocada? Eu estou afirmando que Ele não é onisciente, coisa alguma, tão pouco onipresente, porque Ele está em todas as cenas, e muito menos onipotente, porque eu estou mudando o que eu acho que está errado na obra dele, porque eu quero mudar o meu pai, quero mudar a esposa, os filhos, e ninguém muda a si próprio. Mas quando um muda, e essa visão é de Emmanuel, eu estou esquecendo de falar as obras, né? Estão me cobrando. Emmanuel, na obra Servidores no Além, se eu vivenciar 1% do cristianismo que sai pelos meus lábios, transformando isso em meus atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Será que ele exagerou um pouquinho? Joana de Ângeles alivia um pouquinho e muda a angulação na obra Plenitude. Se um de nós, um único ser no planeta Terra, se erguer para Deus em oração, ergue consigo a humanidade inteira. Porque tudo está interligado. Em obras póstumas com Allan Kardec, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ele nos desafia a calcular a força de um pensamento bem pensado, bem arquitetado, onde ele narra que nós nos conectamos com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Por isso, quando começamos o estudo, temos uma temática, no caso aqui, o amor e o amar. Mas como que eu posso fazer essa trajetória sem fé? E não apenas crer, porque alguém nos disse. Fé raciocinada. E não apenas fé raciocinada, fé vivenciada. E não apenas fé vivenciada, fé inquebrantável. Sabem a diferença? É muito fácil. A fé em si, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Quantos que estão perdidos falando que não sabem por que estão aqui? Mas já não nasceu com a fé? Isso também me marcou profundamente. Está lá no capítulo 19. Pode ir lá e consultar. A fé humana e fé divina. Então, se a fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que eu tenho da minha destinação futura, onde fica o esquecimento do passado? Porque se eu não lembrasse do meu passado de 8.000 anos da minha história, eu não teria escrevido nenhum dos 2 livros. Porque aqui nas Minas Gerais eu só estudei até o 1º ano primário incompleto. E é o único estudo acadêmico que eu tenho. Tenho a minha provinha até hoje, o meu caderninho para provar se alguém duvidar. Eu lembro, porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que nós sabemos. E fazer e demonstrar
que nós compreendemos a coisa. Por esse motivo, eu fiquei um pouco abalado quando li a Gênese. Foi a primeira obra que eu li após ser desenganado pela medicina acadêmica. E a primeira coisa que me marcou, porque estava aberto o livro. Não sei se minha esposa fez proposital ou intuitivamente. Mas estava escrito no item 27 do capítulo 2 que o homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido desse espírito é o corpo, que representa para esse espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. E Kardec começa a fazer um paralelo. Na realidade, o espírito Kahneman, pela psicografia de Camille Flammarion, fazendo um paralelo entre o espírito e Deus, o arquiteto cósmico, se um de nós pensarmos, mesmo antes de pensarmos, Deus já sabe. Se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe. Aí eu levei um choque. O que sou eu, afinal? Eu não sei nem o que é uma célula. E como que esse camarada sabe tudo isso? Falei, eu quero conversar com esse moço. E na obra de Leon Denis, encontramos como fazer. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, num dado momento ele narra: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E segue. A obra de Leon Denis é um poema, ou vários poemas em se falando das obras. E a função dos nossos livros é essa: juntar fragmentos que estavam em várias obras. Por exemplo, eu, o pai do Guilherme, que é o nosso filho, o Guilherme, que é nosso neto, sua mãe, sua irmã Isabela, sua mãe Jussara, assistimos um filme muito, às vezes violento, né? Parecia, mas eu tento enxergar como uma flor de lótus faz estando no meio do pântano. Eu enxerguei uma frase no livro, no filme, e para mim só ficou aquela: já serve, já valeu o filme. E se alguém adivinhar, eu dou o livro de presente depois, porque vocês são espíritos antes de ser espíritas, e o espírito conversa de consciência para consciência com outro espírito, como nós fizemos com o pequeno Mateus, que nasceu prematuro, veio apressadinho um pouco antes do tempo, ficou na UTI, e os seus pais estavam um pouco desesperados, pensando que ia perder o filhinho. E ao conversar com a consciência do pequenino, que pequenino era o corpo, ele falou: diga para os meus pais, após falarmos para ele, deu um trabalhão para você chegar até aqui. E ele ouviu, falou: diga a eles que eu vencerei todos os obstáculos. E venceu, porque na semana seguinte a sua mãe pegou pela primeira vez no colo. E depois, na próxima semana, já colocou naquele canguru próximo ao corpo. E agora já está aprendendo a mamar, sendo amamentado, para depois receber alta e ir para casa. De consciência para consciência. A minha conduta, vocês é que definem. Mas o meu caráter sou eu, é o que está no filme. Então a sua conduta é o que alguém vai falar que você é, mas o seu caráter é o que você conseguiu, então ninguém vai te tirar. E eu fiquei imaginando quantas pessoas entram em depressão porque o outro falou que ele é assim ou daquele outro jeito. E a pessoa entra em parafuso
se culpando, se punindo. Veja o que fulano falou de mim. Mas se eu não sou o que ele falou, por que eu vou me perturbar? Se eu sei quem sou, o único tribunal que vai me julgar é a minha consciência, porque não existe um tribunal no céu, se o céu existir, ou no plano espiritual. O único juiz que vai proferir a sentença sou eu. Então por que eu vou ficar preocupado com o outro? Eu não sou responsável pelo comportamento do outro. Sou responsável pelo meu comportamento. E se assim é, porque tal é a lei, diante de qualquer situação, de qualquer obstáculo que a vida ofertar, porque Joana de Ângeles tem uma obra que se chama Vida, 2 pontos. O restante do título explica o que é a vida: desafios e soluções. Leiam, se tiver oportunidade, porque marcou a minha. Todas as criaturas são multidimensionais. Então eu existo em múltiplas dimensões. Se todas são multidimensionais, não é isso que está falando? E Leon Denis mostra isso em suas obras, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, vários contemporâneos de Kardec. E Leon Denis mostra em O Problema do Ser e o Destino da Dor, quando a coisa está pegando por aqui, porque no caso lá a pessoa estava morrendo, não se alimentava adequadamente, e quando se alimentava não sabia mais absorver os nutrientes. E troca a personalidade da criatura. E quem assume, fala, viemos por conta disso, fulana está deixando o corpo morrer, e nós, no plural, precisamos desse corpo. E ficou durante 4 anos, consertou o corpo. Se ela soubesse o que eu sei hoje, ela não precisaria ficar 4 anos. Porque na Revista Espírita de 1864, no artigo de fevereiro, Kardec anota que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. Por mais que a ciência acadêmica já admite que ele renova totalmente em 53 semanas, máximo 53 semanas. Mas cientistas como Deepak Chopra, que além de ser cientista e espiritualista, indiano naturalizado americano e também terapeuta holístico, a cada segundo morre de 100 a 600 milhões de células. Se eu mudar o pensamento, Divaldo Pereira Franco, por exemplo, faz um cálculo, 15 minutos depois, quantas células já se modificou? Quando eu descobri isso, nunca mais tomei remédio. Fiz um projeto de vida nova, por isso eu estou aqui falando com vocês. E depois do primeiro processo que deu esse decreto pela medicina, eu passei por mais 15 semelhantes. Chamamos de processos cancerígenos. Só que Camille Flammarion aprofunda o conhecimento na obra A Morte e Seu Mistério, no volume 1, e fala, não é 2 meses não. Em alguns dias, toda a energia do corpo se renova. Mais ou menos 20 dias. E basta a mentalização para criar um órgão novo. Eu tenho as fotos na minha memória extracelular. Está aqui no meu bolso. As ressonâncias de minha coluna, que foi praticamente desorganizada da cervical à lombar, ficamos na cadeira de roda, e a reconstrução em menos de 2 meses, o antes e o depois. Ou um osso da mandíbula, que vocês vão ver também a foto se quiserem, que perdemos de 20 milímetros de massa que a gente tem da base até o pé do dente, nós perdemos 18 milímetros e reconstruímos em 20 dias, porque eu já tinha lido Camille. Antes eu só tinha lido Kardec.
Eu falei, se é 2 meses, dá tempo. E depois eu li Camilo e falei, então vamos ver dentro da nova pauta. Em mais ou menos 20 dias estava reconstruído a parte óssea. Somos deuses ou não somos? Porque foi Jesus que afirmou, sois deuses. E onde está o energismo que eu vou usar como Deus? O reino de Deus está dentro de vós. E o que chamamos reino de Deus, vocês podem usar o nome que queira. Você pode chamar de evangelho, que é força, a alma, vitalidade, que é a matéria-prima, que vai gerar a vida. E essa tese é de Joana de Ângeles na obra Espírito e Vida. O evangelho é força, vitalidade e vida. Que para Emmanuel, na obra Irmão na lição Renúncia, o evangelho não está aqui nos livros, nem acolá, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. Falei, moleza, eu só preciso saber o que é espírito, o que é a consciência e o que é coração, porque não está falando desse. Fomos estudar e descobrimos com Allan Kardec, no pequeno opúsculo, o que é o Espiritismo, na questão 127, que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Fiquei imaginando quantas encarnações. Moleza, Joana de Ângeles, Encontro com a Paz e a Saúde, a obra, temos quase a idade do universo. Aí você calcula quantas encarnações você já teve. Só na forma humana, conforme o Dr. José Raul Teixeira, temos mais de 1000. E cada uma é um ser que pode trocar de lugar. E nós fizemos isso várias vezes, porque eu desorganizei a máquina e precisei invocar ou evocar, como queira, algo ou alguém mais especializado, porque eu já estudei medicina em outras etapas, já estudei biologia, química, física, astronomia, astrologia, mais de 30 ciências correlatas. Só fiz um upgrade, pedindo quem sabe consertar o que eu tinha e me ensinar depois como manter, como Leon Denis mostra isso. E é simples, porque a consciência não é o acúmulo de saberes, conforme Carl Gustav Jung, citado por Divaldo Pereira Franco. A consciência é o discernimento do conhecimento. Por isso, fé, eu creio. Raciocinada, eu sei. Vivenciada, eu sou. E quando eu sou o que falo e vivo, sou o que penso e vivo o que falo, como que alguém pode me tirar do prumo? Se eu sou o que penso e vivo o que falo. Eu não sou responsável pelos julgamentos alheios, porque quem julga o outro condena a si mesmo, conforme está em Paulo de Tarso. 3ª carta aos Coríntios, pode ir lá e consultar. 2º capítulo, 1º versículo. Quem se arvora em juiz dos outros, condena a si próprio, ou no mínimo cria as premissas para quando chegar a nossa vez, fazer o próprio julgamento. E com Emmanuel na obra Pensamento e Vida, quando julgamos os outros, gravamos nos tecidos mais sutis de nossa alma a necessidade de passar pelas mesmas provas que agora estamos condenando. Nesse sentido, eu também tenho uma pauta que eu venho ensinar, dividir com vocês, que é de grátis, porque a palestra é paga, nós combinamos o preço, não foi? Tá? Quando nós visitamos o Punga. E eu vim ensinar vocês a fazer feitiço, macumba, bruxaria e magia negra. Então, na ordem da potência, é essa mesmo. O que vocês querem aprender?
Todas? Então, beleza. Nem precisa ler o livro de São Cipriano, não. Feitiço é quando a gente dá pequenas espetadas nas pessoas, falando encostado, por exemplo. Isso para Ramatiz é feitiço. Macumba você já faz uma coisa mais elaborada, já querendo que ela quebre um bracinho, uma perninha, uma coisa assim, básica, como alguém já fez comigo, e quando falou você vai quebrar o braço, porque soltou o meu passarinho, e 15 minutos depois eu estava com o braço quebrado. E não foi só o feitiço, foi uma macumba. E tem a bruxaria, que você já sabe que é a coisa mais elaborada, você quer. E tem a magia negra. E sei que alguns de vocês já sabem fazer magia negra, como estão me passando. Que a pior magia negra é a fofoca. Você faz de vez em quando? E Chico Xavier falou: meu filho, a fofoca mata. Imagine um segundo você fofocando. Quantas células vão morrer? De 100 a 600 milhões, baseado na energia da fofoca, que dilacera a própria alma. Porque eu penso que estou falando de você, e Dias da Cruz por Chico Xavier, por toda violência contra o próximo é dilaceração em si mesmo. Só que eu estou matando a mim. É como a gente fala do ódio. Ódio é semelhante a alguém que se banha com um líquido inflamável e coloca fogo e quer queimar o outro, mas ele é que está se queimando. O amor é a alma da vida e a alma em si só se nutre de amor. De vez em quando vocês comem, respiram, se banham, sobe um pouquinho de água. Vocês sabem tomar água? Pegue uma esponja, imagine uma esponja e coloca tudo de uma vez na esponja. O que vai acontecer? Vai entrar em cima e sair quase tudo embaixo. Agora coloque aos pouquinhos. Ela vai absorver essa água aqui todinha e não vai vazar uma gota. Isso é a maneira de tomar água. Engole, de preferência a cada 20 minutos um gole, e não apenas engolindo a água, porque na intimidade da boca tem mais ou menos 35 milhões de pequenas glândulas que assimila, por intermédio da magnetização, você enriqueceu minha água, não foi? Eu assimilo o que ela colocou, o que os Espíritos colocaram, a essência da vida que está na água. Agora, se eu duvidar, basta meio segundo, eu desmancho tudo e faço a minha macumba, o meu feitiço, o que eu estiver pensando com a água. Ele vai transformá-la num veneno. E Kardec nos ensina no Livro dos Médios a mudar a estrutura da própria água. Está lá, Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 ao 131. Só que mais do que isso ele ensina a criar os átomos para fazer a própria água. Porque ele ensina a criar átomos e transformá-los em alimentos, porque é um dos mais potentes alimentos, se não um dos mais perfeitos medicamentos. Porque o Dr. Laí Ribeiro narra a história de um médico que descobriu a cura, porque Hipócrates, o pai da medicina, já afirmara: a cura está em você. Que seu alimento seja seu único medicamento. O pai da medicina disse isso. E prenderam o menino porque ele descobriu que, na realidade, como já havia dito Claude Bernard, contemporâneo de Kardec, nasceu em 1813, não são os vírus, bactérias, micróbios e vermes, como dizia Louis Pasteur, que nasceu em 1818, que geram as doenças.
são os ambientes. E Anthony Bechan, com certeza nasceu um pouco antes. Ele falou, e nem é esse ambiente em si, criado por algo, por alguém. É um ambiente que a pessoa cria e os elementos também. Porque ele fala que quando pensamos negativos, criamos pequenos seres, chamados de prótites, que Leon Denis, ou melhor, Joana de Ângeles e André Luiz chamou de vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais. Para Joana de Ângeles, eles começam a atacar o nosso DNA, o cronograma organizacional de nossas células. Para André Luiz, eles se transformam em verdadeiros vampiros, sugando a nossa energia. Esses serizinhos criados por nós. Para Anthony Bechan, eles é que criam a ambiência perturbadora com a sua presença e com isso eclode ou perturbam o que nós chamamos de vírus, micróbios, vermes, bactérias e outros elementos pequeninos que são responsáveis por sustentarem o nosso corpo. Mais de 90% da massa do corpo é feita desses pequeninos. Menos de 10% da massa do nosso corpo são feitas de células humanas. E depois que eu descobri que no íntimo de um átomo, que é um aglomerado de forças vivas, conforme André Luiz, em Libertação, na obra, com Leon Denis, no interior de um átomo, já existem parasitas, esses seres que nós criamos. Agora imagine o tamanho disso. Só que ele fala que já tem músculos, nervos, instrumentos de nutrição, de percepção, de locomoção. Então o átomo não é o menor elemento, materialmente falando, é? E nós sabemos que a coisa é muito longa, eu não vou por aí. Então, se vocês se alimentam de vez em quando, e nós podemos ficar sem comer até 47 dias e não morremos, até 9 dias sem tomar água e não morremos, até 18 minutos, para quem tem o treino, sem respirar e não morremos. Que tem uma brasileira mergulhadora, hoje já deve estar bem idosa, quando ela estava em atividade, em ação, 18 a 20 anos mais ou menos, ela ficava 18 minutos embaixo d'água sem respirar. No exército eu aprendi a ficar 3 minutos e 40, para não me queimar com um gás lacrimogêneo dentro de um túnel, porque se eu respirasse, queimava tudo por dentro. Já que a pele a gente fica moreninha. Para quem quiser bronzear, tem uma beleza. Pegar granada de gás lacrimogêneo, a gente para lá para ficar tudo moreninha, fica tudo queimadinho assim. Mas normalmente a farda, mangas longas, mas onde ficava as mãos, o rosto, ficava tudo queimadinho. Mas sem amor não ficamos um segundo. Porque o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades. E também o mais perfeito alimento. E esse médico citado pelo Dr. Ayer sabe disso. E como estava na prisão, não podia usar medicamento de espécie alguma, porque ele falava contra. Ele tratou o presídio inteiro, todos os presos, com água. E curou todo mundo. E ficou na história. O que ficou mais interessante é que ele recebeu a liberdade e falou, não, eu quero mais 4 meses para terminar o meu experimento, ficar preso, né? A gente fica doidinho para sair, e conseguiu provar. E hoje nós recebemos um vídeo, mais um, que a água tem memória. Ela registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. E Allan Kardec fala, se eu posso alterar a estrutura da água que está fora, o meu corpo é basicamente água. Eu posso alterar a água do meu corpo, que é quase todo água, com o meu pensamento em harmonia. Mas o que é o pensamento? Sabemos, com André Luiz, que é a capacidade criativa do espírito. Mas com Emmanuel, que eu posso começar uma oração, que ela começa a nascer dos simples desejos que eu tenho de ficar melhor. E ele fala que
esse desejo, que é uma alavanca que vai mover um sentimento que eu quero trabalhar. Se for os automatismos que me levam a comer além da conta, eu vou trabalhar os instintos. Ou não é isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11, com Lázaro, na lei de amor. No início o homem tem apenas instintos. Mais avançados e transformados, os homens, ele tem sensações. Mais instruídos, emoções. Mais purificados, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as virtudes. Esse é o amor lei. Mas começou como instintos, não começou? Porque o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Está na mesma lição que eu estou falando. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, se hoje eu possuo instintos, os instintos têm a função de preservar a vida. Se eu sou daquele que sacrifica o meu corpo com os chamados jejuns, sem consciência do que fazem, ou simplesmente fazendo os chamados regimes, a hora que o meu corpo ver a comida na frente, ele vai querer depositar. Esse cara vai ficar sem comer depois 2, 3 dias, então vamos acumular tudo em forma de gordura. Não é mais ou menos assim que acontece? E agora é moda o jejum intermitente, não é verdade? Então eu fico 6 horas sem comer. A partir de 2 horas no máximo, as células vão começar um processo de autofagia. As organelas mais fortes vão começar, como um processo semelhante ao canibalismo, comer as mais frágeis. E eu fico às 6 horas e esqueço que eu sei criar átomos, conforme está no livro dos médios, eu sei criar moléculas, conforme está na Gênese, com Allan Kardec. Eu sei criar tecidos, células em um órgão novo, conforme está Camille Flammarion e outros seres. E esqueço que eu deixei de trazer o alimento que estava perturbando o meu universo, e durante as 6 horas eu criar com boas leituras, com boas músicas, com boas palavras, com bons pensamentos, o que o corpo necessita, baseado nesse amor que está em torno, porque ele está em tudo. O amor, para Joana de Ângela, é a vibração de Deus que perpassa todos os seres da criação. Imagine o amor, que é essa vibração, como um neutrino. Já estudaram sobre os neutrinos? 1 trilhão passa pelos nossos corpos a cada segundo. Você sabia disso? Imagine a quantidade de amor que passa por nós, porque essas partículas menores é que vai formando ele em estágios maiores. Então, quando temos essa consciência, eu consigo ficar até 4 dias com tranquilidade, só com ar e água, principalmente a água no banho. Mas durante esse período eu crio com as leituras, com as músicas, com a meditação, com a oração, com o pensamento, com tudo que já sei, novas realidades. E quando volto a comer, ele vai aceitar o que eu der como algo enobrecedor, que vai realmente nutrir, porque não é a quantidade que nutre o corpo, nem a qualificação dos elementos, os mais belos, etc. É como eu estou na hora da refeição. Para Leon Denis, um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Imagine se eu estiver reclamando do alimento. Como hoje a minha prima quis me agradar, fez um bolo e esqueceu de pôr o açúcar. Foi moleza. Kardec me ensinou como médico, porque ele foi médico, clinicou por algum tempo, estudou biologia, lecionou medicina, conforme seus biógrafos.
Um deles é José Herculano Pires, na obra A Era do Espírito, está lá no capítulo que fala da medicina espiritual. O sabor depende da educação do paladar. E eu comi um bolo de fubá, aquele que tem um cremezinho lá, né? Docíssimo, com o doce que eu queria, porque eu sei criar átomos, eu sei transformá-los em alimentos, porque na questão 31, 32 do Livro dos Espíritos, mostra que o que dá cor e sabor, a reunião de átomos. O átomo sozinho você não consegue perceber o seu sabor, mas juntou pelo menos 3, aqui no caso da água, você já percebe, a água já tem um sabor, não tem? Já imaginou se eu, frente ao sol pela manhã, conversando com os cristos que estão no sol, ou com os luminares que gerenciam o sistema solar que estão lá, trocando a minha água de copo em copo e falando para eles, já que a energia do sol é a vibração de vocês, enriqueça a minha água. O ar está trazendo também a luz, que melhora também as condições. E vou fazendo isso, o meu diálogo, o meu propósito de vida, como fez o nosso irmão Unaldi, lá de Aracaju, e sua amada esposa, ele com câncer de bexiga, ela com um tumor no cérebro. Eles fizeram só isso com seu propósito e mudança de vida. No dia da cirurgia dele, só tinha uma leve cicatriz na sua bexiga, não tinha mais tumor. No cérebro dela só tinha um tumor tão pequenino que tirou pelo nariz, não precisou romper o seu crânio como fazem as cirurgias invasivas. Então nós temos tudo nas mãos. Se o amor está em tudo, eu vou enriquecer a água com o que eu necessito. O alimento do reino vegetal basicamente é água. Tente imaginar a estrutura de uma cenoura, por exemplo. Mas às vezes ignoramos que nas ramas de uma simples cenoura, já que nós estamos aqui em São Gotardo com a festa da cenoura sem cenoura, eu nunca tinha visto ainda não. Falei, o que tem de cenoura lá para eu visitar a festa? Nada. Falei, aí tá igual o pescador que leva churrasco, né, para a beira do rio para fazer churrasco. Eu falei, mas ele não vai pescar? Tá certo que aqui em Minas Gerais a gente pescava no Rio Santa Gertrudes. Vocês conhecem esse rio? É próximo de Veríssimo. E a gente saía só com as panelinhas, as varinhas de pescar e tal. Vamos comer o que nós pescarmos. Quando não pescava o suficiente, às vezes pescava lá o que nós chamamos de cascudo, não tinha filé suficiente, a gente comia o casco mesmo, fritava, era uma delícia. Quando a fome aperta, esquecemos que na casca da cenoura tem 300% mais fibras nobres do que na polpa. E a polpa, se cozida e jogada água fora, perdeu 70 e poucos por cento dos seus nutrientes. Passou de 1h30 de cozida, não tem mais nada útil ao corpo. Vai sobrecarregá-lo, vai adoecê-lo. E quando sabemos disso, a gratidão, a alegria e a esperança, conforme a ciência com seus experimentos, a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras, a agradecer por termos o alimento à mesa, porque muitos não têm, a alegria de recebê-lo e a esperança que não falte, isso fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes, segundo a ciência. Cura qualquer enfermidade, até a potência do mais terrível vírus, que é o chamado antrax. E foi o único antídoto que eles descobriram para vencer o antrax. Alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras, o amor, o apreço. Respirem fundo e se acalmem. Esse ambiente está saturado dessa energia amor. Mesmo tendo dentro de nós, segundo Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor, cada um uma fonte inesgotável em si, dentro de si.
Então, temos um oceano dentro e estamos dentro de outro fora, mergulhados no amor. E de acordo com a minha inteligência, eu estabeleço o pensamento que eu quero criar, porque eu estou transformando os instintos em sensações, essas em emoções, elas em sentimentos, e os sentimentos em pensamentos, segundo Emmanuel. Então, os pensamentos são filhos dos desejos no ato da oração. E é a minha força de atração. Com o pensamento eu crio as ideias. Com pensamentos e ideias eu transporto valores. A paciência, a ternura, a compaixão, para o alívio das dores ou a reconstrução dos tecidos. Para criar novas leis que são os hormônios ou elementos que geram, nutre e organiza a vida em profusão. Inspirem e visualizem-se saudáveis, tanto na parte física, psíquica, emocional, moral e espiritual. Mais uma vez, inspirem, se acalmem, dizendo ao corpo: tudo está em paz. E seja grato pelo corpo, por tudo que nele existe, pelo ar que respiramos, pelo sol, pela chuva, por exatamente tudo, porque somos, fisicamente falando, a soma de todos os seres que nos antecedem, conforme Deus. A síntese do reino mineral, vegetal, animal, conforme está no Livro dos Espíritos, questão 585. O universo inteiro existe dentro de nós e nós existimos no universo inteiro. Por isso, pensem nessa verdade, sintam o que estão pensando, falem o que estão sentindo e vivam o que estão falando. Com certeza serão as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Patriabook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.